Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. Estou aqui hoje, eu, Michele Rossetto, junto com a Alexandra Grassini. Hoje o programa está uma delícia, um tema que a gente gosta muito de falar, que é sobre a comunicação não violenta. O tema de hoje é como podemos ter diálogos mais conscientes em 2023. Será que você já fez aí a sua listinha de projetos para 2023? E na sua listinha você colocou melhorar a sua comunicação para esse ano? Se isso está na sua listinha, ótimo, porque o programa vai ser sobre isso. Agora, se não está na sua listinha, já pense em colocar, porque a CNV ela pode te ajudar a ter melhores relações, ela vai ampliar também muito a sua consciência para você desenvolver diálogos melhores. E com certeza isso vai fazer bastante diferença na sua vida. Vamos começar então? Deixa eu dar as boas-vindas aqui a Alexandra Grassini. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, uma alegria imensa em começar o programa aqui, né? Começar o ano já com esse tema tão interessante e tão necessário para nossas vidas no momento atual que a gente está vivendo. Vai ser bem interessante ficar com a gente. Muito bem. Bom, então, como podemos ter diálogos mais conscientes neste ano que está começando, 2023? Tenho certeza que vai ser um grande ano para todos nós. E a comunicação, ela entra aí como um recurso super importante para que a gente possa aprimorar. E dentro dos estudos, né, uma das coisas que eu e a Ale, minha super parceira aqui de trabalho, e nós trouxemos para o Instituto Evoluir agora a CNV, a Comunicação Não Violenta. Já falamos sobre isso em alguns programas anteriores, tem todos os programas lá também gravados no YouTube para que você possa assistir. E vamos explorar um pouco mais do que é a comunicação não violenta e também quais são os 4 passos. A comunicação não violenta ela é dividida em 4 passos importantes para você treinar e praticar. Então vamos começar falando o que é a CNV. A comunicação não violenta, ela começou na década de 60. Quem sistematizou a CNV foi um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. E o Marshall, ele foi um grande psicólogo e ele começou a perceber, através de pesquisas feitas no consultório dele, o quanto a comunicação interferia em alguns relacionamentos, como é que algumas pessoas escutavam determinadas conversas, os diálogos, como que eram os diálogos, se estavam muito focados em acusar, em punir, em julgar. Ele começou a fazer essa pesquisa e ele percebeu que a forma como nós aprendemos a nos comunicar, ela nos desconecta da linguagem da vida, da linguagem do coração. A CNV, ela entra como um grande recurso para que você possa aprimorar a sua comunicação, e o Marshall, ele chamava isso de linguagem da vida. Ele falava que quando nós estamos conectados aos nossos sentimentos, às coisas que são importantes para nós, quando nós conseguimos expressar isso de uma forma mais consciente, essa é a linguagem da vida. Quando nós estamos somente acusando, julgando, interpretando fatos, ele costumava dizer que é uma comunicação alienante da vida. Olha só. Então é interessante a gente entender isso. Será que a gente usa uma linguagem mais alienante, desconectada do que a gente sente, do que a gente precisa, uma linguagem mais punitiva, de acusação? Ou será que nós podemos, né, estamos praticando uma comunicação mais conectada aos nossos sentimentos, conectada ao que a gente precisa, conectada ao nosso coração e também conectado aos sentimentos e às necessidades das outras pessoas. E essa é a linguagem da vida. Essa é a CNV,
que é esse convite que nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos. Então, eu brinco às vezes que para mim a CNV é como se eu estivesse aprendendo de novo a falar, como se estivesse sendo alfabetizada de novo. E essa é a sensação, porque é uma nova forma de você se comunicar, se conectar aos seus sentimentos e às suas necessidades. Então, no programa de hoje, a gente vai passar pelos 4 passos da CNV, porque aí o Marshall Rosenberg, ele, para nos ajudar a praticar uma comunicação não violenta, ele dividiu em 4 passos, né? Então, são 4 passos que a gente fala, é o passo da observação, o passo dos sentimentos, o passo das necessidades e o passo dos pedidos. Então, a gente vai trazer para vocês hoje esses 4 passos, falar um pouquinho, trazer exemplos de cada um desses passos, e eu tenho certeza que no final desse programa vocês já vão poder aplicar a CNV na comunicação de vocês. Muito bem, Ale, vamos começar. Então, Ale, você tem algum ponto a mais para acrescentar também sobre a CNV? Fica à vontade, Ale. A gente é parceira, que eu e a Michelle, a gente tem levado para organizações, para instituições escolares, e quando se fala de comunicação, para mim, sabe que, lembra aquela brincadeira do telefone sem fio que as crianças fazem, né? Que um fala alguma coisa e os outros vão escutando a frase e vão repetindo. E é interessante que nessa brincadeira, quando chega lá no final, aquele último que já escutou a mensagem, a frase que ele vai falar é totalmente diferente da primeira, né, da frase original que iniciou a brincadeira, né? Então, quando a Michelle fala aí dos 4 passos, né, essa metáfora no telefone sem fio, ela, para mim, ela reflete muito a questão da observação, de você observar os fatos, né, o que é que acontece. Então, quando você olha para isso, o que é que está realmente acontecendo naquele momento, né? O que foi que aconteceu numa conversa, num conflito de trabalho? A gente tem percebido, né, aqui no Instituto Evoluir, muitas vezes as pessoas chegam com conflitos, com questões, e elas vão trazendo as narrativas, contando o fato a partir da interpretação delas, o que elas estão sentindo, né? Então, o fato é como se fosse a primeira mensagem ali da brincadeira do telefone sem fio, e a narrativa que a pessoa conta, ela já passou pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas necessidades, pelas crenças que ela traz na vida dela. Então, ela traz já a história, a narrativa carregada de vários elementos, né? A gente costuma falar aqui, a gente aprendeu com a Delbar, uma frase que eu gosto muito, né? Um bolo de muitos ingredientes, tá? Ela já chega com muitos ingredientes na história, e aí o nosso papel é justamente, né? Auxiliar, dar suporte, muitas vezes até desafiar a pessoa a olhar para aquela situação de um jeito diferente, né, Michele? Exatamente, Ale, e esse é o primeiro passo, né? Quando a gente traz aqui, vamos falar dos 4 passos da CNV, o primeiro passo é exatamente exercitar e treinar essa observação. Por quê? Nos livros até do Marshall Rosenberg, ele dizia que 90% do nosso sofrimento vem das nossas interpretações. Então a gente acaba sofrendo porque a gente acha que aconteceu alguma coisa. Sabe quando você já começa aquele seu teatro mental de falar, a pessoa não respondeu a sua mensagem, aí você já começa, nossa, ela não respondeu a minha mensagem, será que eu fiz alguma coisa para ela? O que será que aconteceu? Já começa um diálogo dentro da nossa cabeça, e a nossa mente, ela é super criativa para isso, né? A gente já inventa um monte de história. Então, o Marshall, ele fala que nós sofremos por conta dessas histórias que nós nos contamos. Por quê? A gente se prende às nossas interpretações e aos nossos julgamentos. Então, esse passo da observação, ele é muito importante, se atentar a ele. O que de fato aconteceu na situação? E aí tem uma dica que é muito legal, que para treinar esse passo da observação, que é, se tivesse uma câmera ali na cena, né, vamos supor que tem uma câmera gravando aquela situação em que teve algum tipo de conflito, em que você ficou incomodado, em que deu ruim ali naquela situação. Se tivesse uma câmera,
o que exatamente a câmera iria captar, né? Então, o que de fato aconteceu? Porque a câmera, quando ela está filmando, ela não interpreta, ela não faz julgamentos. Então, este é o treino desse passo da observação, para que você não fique sofrendo com as suas interpretações e que você se atente ao que de fato aconteceu. Então, se a pessoa não respondeu a mensagem, o fato é, ela não respondeu a mensagem. Ponto. Não precisa ficar criando um monte de conversa dentro da sua cabeça. Ela pode não ter respondido a mensagem por uma série de motivos. E o fato é, ela não respondeu a mensagem. Quando você se atenta a isso, você não sofre. Então, por isso que é muito legal treinar esse passo, né, Ale? E acho que a gente pode falar um pouquinho agora também, já indo para o segundo passo, que são os sentimentos. Para a comunicação não violenta, o Marshall ele dizia que todo sentimento ele é um grande mensageiro, ele está trazendo algo importante para você ali naquela situação. Só que a gente precisa dar um passo para trás e entender que nós não fomos ensinados a nomear, a reconhecer os nossos sentimentos. Então, praticar esse segundo passo dos sentimentos, ele também é muito importante e é um aprendizado. Por quê? O que a gente ouvia, né, quando era criança? Engole o choro. Ah, menino não pode chorar. Ah, fica quieto, não fala isso, não fala aquilo. Então, nós somos muito podados em relação aos nossos sentimentos. E agora a gente vai ter que fazer uma grande reforma interna para se conectar aos nossos sentimentos, validar os sentimentos, dar o nome certo para os nossos sentimentos. Isso também é muito importante, porque às vezes a gente, né, por até essa falta de conexão, você às vezes está com raiva, aí você fala, eu estou triste. Não, mas você está com raiva, aí você dá um nome que é tristeza, mas na verdade é raiva. Então, dar um nome certo para o sentimento, ele vai fazer toda a diferença para você conseguir entender o que é que você precisa, para você conseguir entender o que está acontecendo ali dentro de você que gerou esse sentimento. E aí esse passo é difícil, né, Ale? Sentimentos é bem desafiador. É interessante que, quando fala da questão dos sentimentos, né, eu trabalhei um longo período na área da educação e a gente trabalhava, desenvolvi muitos projetos com as crianças, né, e começando com 3 anos, né, às vezes você fala assim, ah, tá bom, criança, a partir de qual idade a gente pode começar um programa de desenvolvimento de inteligência emocional? A partir do momento que a criança já tem uma linguagem, você vai explicando para ela. Eu trabalhei com crianças a partir de 3, trabalho aqui no Instituto também com crianças maiores, adolescentes, que é nomeando as emoções, né? Então, quando a Michelle fala da questão de reconhecer as emoções, um grande desafio nosso é reconhecer a emoção, o sentimento que eu estou sentindo. O nosso grande desafio é, olha só, começa pelo básico, que é nomear, dar nome. Então, a gente falando de comunicação não violenta, falando da questão dos sentimentos, como é que eu aprendo a nomear? Tem um exemplo que eu acho muito interessante, que, por exemplo, se você tem uma criança na sua frente, a criança de uns 5, 6 anos, e um cachorro que está longe ou está se aproximando late, você explica para a criança e fala, olha, você percebe que a criança se assustou, e aí você diz para ela, olha, o que você está sentindo agora, né, se chama medo, você está sentindo medo. Aí ela já vai desenvolvendo, ela já vai aprendendo a entender os seus sentimentos, né, a mapear as suas necessidades, porque quando a gente fala de comunicação, o que foi falado da observação, agora a gente está falando dos sentimentos, né? Imagina tudo isso como se fosse um grande novelo de lã que se emaranha. Fica tudo emaranhado, e aí a gente não entende, a gente não se entende, e quando a gente vai se comunicar com o outro, né, essa comunicação ela fica truncada, ela pode gerar conflitos e muitas vezes desnecessários. Então, assim, um exercício que eu tenho feito, que eu quero compartilhar com vocês, é de prestar atenção. Sabe aqueles pensamentos imediatos?
você vê uma imagem na rua, você está dirigindo o carro, está andando, aí você passa e você vê uma imagem, algo né, que te reflete, né, um pensamento, um sentimento. Aí eu paro, eu olho e aí eu presto atenção no que é, qual é esse primeiro pensamento que eu tive, né, para identificar, porque para chegar até aqui hoje, né, eu tive muitas vivências, né, e aí começou lá na minha educação. Então, desde que eu sou criança, eu escuto, eu aprendo, eu leio e os meus pensamentos são, né, que formam a minha forma de agir, né? Então, como é que eu ajo? Então, eu tenho prestado muita atenção, né? Ou então, até nesse momento que a gente está vivendo, né? De política, de violência, de polaridade. Então, tá bom. Quando eu vejo a imagem, eu passo a observar. Peraí, qual que foi meu primeiro pensamento quando eu vejo essa imagem na televisão? Uma notícia, que é a notícia que está acontecendo, né? Que aconteceu recentemente, inclusive lá em Brasília. Eu olho, qual que é o pensamento que eu tenho? Qual que é o sentimento? Agora imagina, né, até que a gente está num momento que muitas famílias estão convivendo juntas, né, por conta de férias e das festas que aconteceram, aí chegam as férias que acabam também, muitas vezes, aproximando a convivência das pessoas, né? Então eu vejo, e imagina se eu tenho uma reação, eu trago uma linguagem ali dentro do meu próprio lar, tem um parente visitando, ou, né, os parentes que moram comigo também, e eu posso criar um conflito se o outro não concordar comigo. Eu posso falar de uma forma agressiva, de uma forma acusativa, que só a energia que eu estou colocando naquela palavra já vai gerar no outro uma reação de resposta. Né? E aí é uma reação. Então a gente precisa estar muito atento nesse momento que a gente vem passando, principalmente aqui no Brasil, né? De mudanças políticas, de transformações, como é que a gente está se comportando, como é que a gente está se percebendo diante de tudo que está acontecendo e como é que eu convivo, quais são as respostas que eu estou dando, né, para o mundo. E nomear e entender os sentimentos é essencial, né, Michele? Muito importante isso, viu, Ale, que você tá trazendo. E eu lembrei agora também de uma dica que a gente já deu aqui em programas anteriores, que é uma série da Brené Brown, que chama Atlas do Coração. Já vou deixar aqui, né? Já vamos pôr aqui a dica. Geralmente é para o final, mas já vamos trazer uma dica de série. Atualmente essa série ela está passando na HBO. E é muito legal, porque a Brené Brown, ela estudou exatamente os sentimentos, então ela fala dessa importância de você dar o nome certo para aquilo que você sente, você se conectar, e aí vem um passo também importante na CNV, que é essa autoconexão. Então, você estar centrado, né, fazer pausas de respiração consciente, pequenas meditações diárias, para que você possa, de fato, se conectar com aquilo que está vivo em você, aquilo que está, né, vivo dentro de você, aquilo que você sente. E a Brené Brown, nessa série, ela fala que a linguagem é o maior portal que temos. Eu acho interessante quando ela diz isso, porque é como a Lê está falando, né? Imagina, se eu falo, se eu não estou conectado com aquilo que eu tô sentindo, eu posso falar alguma coisa, o outro ele vai ouvir de um outro jeito, e aí vai entrar em conflito. Então, olha a importância que a linguagem tem, principalmente para esse momento em que nós estamos vivendo, e a importância tanto da linguagem como também dessa autoconexão. Então, esse passo de você identificar os seus sentimentos, dar um nome, perceber o que é que eu estou sentindo e validar, né? Validar os sentimentos é muito importante, tanto os seus sentimentos como também o do outro, porque a outra pessoa, você pode discordar totalmente da forma que a outra pessoa pensa, mas a outra pessoa, ela sente, a outra pessoa, ela também está triste, ela também está frustrada, ela pode estar pode estar acontecendo tantas coisas com aquela outra pessoa. Quando
a gente pratica essa autoconexão, fica mais fácil de você se comunicar com a outra pessoa. E se a outra pessoa pensa muito diferente de você, não significa que você vai concordar com ela, né? Acho que isso também é um ponto, a gente já falou sobre isso em programas também anteriores, né? Não significa que você vai concordar, vocês podem divergir de opiniões, pensar de maneira diferente, mas o respeito, né, é muito importante nesses momentos. Então, o respeito por você, e aí sim, você se conectar com o que você sente e também estar atento para o que o outro sente. Na CNV, a gente fala muito de trabalhar um campo das necessidades humanas universais. E é interessante porque quando você passa a entender esse princípio da CNV de atender às necessidades humanas, então eu tenho necessidades, a Alexandra tem necessidades, e como é que a gente se encontra neste campo? Como é que a minha necessidade é atendida? Como que a necessidade da Ale também é atendida? Quais são as estratégias que a gente pode usar para que ambas as necessidades sejam atendidas? Né? E aí a gente já vai entrando um pouco mais também nesse terceiro passo, que são as necessidades, mas que, a partir do momento em que eu me conecto com o meu sentimento, então vamos colocar aqui uma situação de que eu percebo que alguma coisa aconteceu e eu identifico que eu fiquei triste. Eu falo, puxa vida, eu tô triste, tô chateada com essa situação. Então você vai sentir essa tristeza, você vai validar essa tristeza, vai perceber que essa tristeza chegou. E o que será que está por trás? O que faltou ali para você naquele momento? Faltou apoio? Faltou reconhecimento? Qual era a sua necessidade maior? O que era importante para você que gerou essa tristeza? Então, percebe quando o Marshall ele fala que os sentimentos são mensageiros, é exatamente isso, né? A hora que você identifica qual é o sentimento, dá um nome para ele, valida, você consegue se conectar com a sua necessidade, com algo que era importante para você. E aqui também tem uma coisa nesse passo dos sentimentos, que é importante também ter cuidado com falsos sentimentos, né, Ale? Então, às vezes, você pode falar assim, eu fui ignorada naquela festa. Opa, ignorada será que é um sentimento? Ou será que está sendo uma interpretação que você fez da situação? E isso também é importante, porque às vezes a pessoa não te ignorou, às vezes a pessoa é tão distraída que nem te viu direito na festa e você já acha que a pessoa te ignorou. Então veja como faz diferença dar o nome certo. Então quando você diz ignorado, ignorado não é um sentimento, né? O ignorado ele está sendo uma interpretação. Então esse passo dos sentimentos é importante para você validar o que de fato está acontecendo dentro de você, para conectar você com aquilo que era importante, com a sua necessidade. E aí a gente vai explorar um pouco mais agora essa parte das necessidades humanas universais, que é o terceiro passo da CNV, você se conectar com o que é importante para você, mas também estar atento com aquilo que é importante para o outro, né, Ale? E aí, quando a gente entra na necessidade, né, o Márcio sempre fala que se as pessoas começassem a falar, né, sobre as necessidades, do que necessitam, de como que umas podem ajudar as outras, em vez de falar do erro da outra ou dos erros das outras pessoas, né, porque, lembra, a gente tem reações, então a gente precisa estar muito atento mesmo, né, e muitas vezes é luta ou fuga, né? Então, a gente observa isso muito no trânsito, né? Ainda mais agora, chuva, né? Estamos aqui no mês de janeiro, tem muita chuva na cidade. Aí você passa, eu fico observando o trânsito, as pessoas como elas ficam irritadas, nervosas, né?
Às vezes, porque querem chegar rápido, às vezes ficam irritadas apenas pelo motivo de que está chovendo. Ah, está chovendo. Tá chovendo. Então, aí se está muito sol, é porque está muito sol, mas agora a gente está no momento que tem bastante chuva, né? E recentemente, falando de necessidades, eu estive, né, num congresso de felicidade que aconteceu em Curitiba, e tiveram palestrantes incríveis, todos foram incríveis, e dentre um deles que esteve lá, eu conheci a Ruth Manos. A Ruth Manos, ela escreveu um livro nomeado Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. E eu vou trazer a dica desse livro aqui hoje, né? Porque quando a gente fala, falando aí de comunicação, as mulheres, né? Nós mulheres, aliás, a gente tem, né, a fama de que fala muito. Não, realmente, as mulheres falam mais. Nós mulheres falamos mais que os homens. Os homens geralmente eles observam, né? Geralmente, né? Que tem homem que fala bastante também. Então a gente está trazendo aqui assim um pouco generalizado. E aí eu lembro que nesse congresso ela foi contando, né? Um caso tão simples, quando a gente fala da necessidade, que quem é mulher que está aqui escutando, a gente vai entender que ela falou assim: eu tive que calcular o tempo que eu ia levar do aeroporto até o hotel, do hotel até o espaço do congresso, que foi num parque lindíssimo, aliás, aí uma reverência à cidade de Curitiba, que realmente, na minha opinião, é uma cidade muito organizada, uma cidade lindíssima, lindíssima, com lindos parques. Então, ela contando que ela teve que calcular, porque ela estava com uma necessidade, ela precisava lavar o cabelo. E ela falou assim que ela não sabia se ela ia ter tempo, né, de chegar no aeroporto, ir até o hotel, deixar as malas, se arrumar, lavar o cabelo, secar o cabelo e chegar até o congresso para palestrar, que afinal de contas ela foi uma das palestrantes, né? E aí ela vai falando, né, sobre essa questão, né, do quanto que mulheres, né, estão, o quanto que as mulheres estão exaustas. Então, eu estou trazendo aí um olhar, né, da Ruth Manos, né, do livro dela, né, então, isso me fez pensar, né, porque quando a gente fala aqui de comunicação não violenta, eu lembro que teve, e falando aí do mundo do trabalho, né, que é um mundo que eu e a Michelle, a gente navega bastante com as organizações, fazendo também coaching, nós duas juntas, né, a gente faz um trabalho que chama Mentoria 2 por 1, que olha, é assim, incrível, né, porque a gente trabalha coaching com comunicação não violenta e a gente vai trazendo aí estratégias para a pessoa trabalhar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a sua capacidade de liderança também. Então, quando a gente olha para as organizações, falando aí das mulheres, tem também um filme da Sarah Jessica Parker, que é com ela, uma atriz norte-americana, que é intitulado Não Sei Como Ela Consegue, que é uma mulher mãe de vários filhos, tinha um marido, uma casa gigante para administrar, e ela recebe uma promoção no trabalho ao mesmo tempo que o marido recebe, né? E aí ela vai atendendo a necessidade de todos, até uma hora que, claro, né, gente? O que acontece quando a gente tenta equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo? Alguns vão caindo pelo caminho, né? E aí ela começa, né, a olhar para as necessidades dela. Por que que ela estava pensando, o que que ela estava sentindo, ela começa a se conectar, né, com os sentimentos dela, e aí sim ela consegue se posicionar. E a Michelle fala muito da questão do pedido claro. Ela consegue chegar tanto para a família quanto para a empresa na qual ela trabalhava, né, que solicitava ela o tempo todo, e trazer a necessidade dela. E a partir daí fazer as negociações de horário, de rotina dela, do trabalho e da família, né? Então, estou trazendo aqui um exemplo, né? Eu estou aqui falando das mulheres, e a gente sabe, os homens também, né? É um exemplo que eu estou trazendo falando das mulheres, né, no mercado de trabalho, na questão da exaustão aí das mulheres que trabalham, que cuidam dos seus lares, das suas famílias, dos filhos também, né? Então, assim, como que é importante, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela chega no trabalho, e eu e a Michelle, a gente tem trabalhado muito isso nas empresas, né? Ela chega irritada, ela já chega dando uma resposta
sabe, uma má resposta para o outro, acaba causando um conflito, muitas vezes acaba não atingindo os seus objetivos, as suas metas dentro do trabalho, né, porque ela está desconectada de si. E aí ela não consegue fazer um pedido claro do que ela está precisando e de organizar a sua própria vida, a sua própria rotina para atingir as suas metas e os seus objetivos. Então, esse é um tema que a gente adora falar, a gente está trazendo exemplos de livros, de filmes, de documentários, né, para você buscar, para você procurar, porque a gente também está buscando, né? Então, eu e a Michelle aqui, a gente está longe de ser perfeita, a gente também se trabalha, a gente também presta atenção nos nossos julgamentos, a gente também trabalha nosso autoconhecimento, e o que a gente está fazendo aqui é compartilhar o nosso aprendizado e o nosso trabalho aqui com você, né, Michelle? Muito legal, Ale. Nossa, eu adoro a Ruth Manes, eu tenho um livro dela também que é muito bom. Foi bom você ter trazido. E legal porque o título do livro já é, né? As mulheres não são chatas, elas estão cansadas. Porque às vezes você fala, nossa, eu estou muito chata hoje, mas olha a importância da autoconexão. Não, você não está chata, você está cansada, né? E aí você se conecta com o que de fato está acontecendo ali. E você falou uma coisa, Lê, que é super importante a gente reforçar isso aqui no programa, que a CNV, a comunicação não violenta, ela acontece no momento em que a gente fala em primeira pessoa. Então, eu estou cansada, eu preciso de tal coisa. Então, essa é a importância dessa autoconexão. A comunicação consciente, aqui a gente está, né? O tema do programa hoje são diálogos mais conscientes para 2023. Então, para que nós tenhamos diálogos mais conscientes, é muito importante a gente falar em primeira pessoa. Eu me sinto, eu estou, porque se você chega para outra pessoa e fala, ah, você me deixa triste, você me irrita, opa, já vai ter aí um bloqueio na comunicação, porque estamos usando aquela linguagem da punição, da acusação. Então, não. O convite da CNV é você tomar posse daquilo que você sente, é você se responsabilizar por você. Então, não é você que me irrita, eu fico irritada. Né? Eu fico irritada porque eu preciso de tal coisa. Então, isso é muito importante a gente deixar, reforçar nesse programa, porque é aqui que começa uma linguagem mais consciente, é aqui que começa uma comunicação mais consciente, quando você traz para você os seus sentimentos e as suas necessidades, né? E aí a gente indo para o quarto passo, que, como a Ale falou, que são os pedidos. Então, né, passamos ali pelo primeiro passo da observação, segundo passo dos sentimentos, terceiro passo, conexão com as necessidades, e o último passo da CNV é você elaborar um pedido claro, um pedido consciente com todos os passos anteriores, né? Então, se você percebeu que você está cansada, né, você está exausta, você está cansada, como é que você faz um pedido para os seus filhos, para o seu marido, para os seus amigos, enfim, para alguém, a hora que você identifica que você precisa de mais apoio. Então, eu estou cansada, eu preciso de mais apoio, né? Você pode me ajudar com tal e tal coisa. Então, veja como a linguagem aí ela é importante dos pedidos, né? Um pedido consciente, um pedido conectado com aquilo que você precisa. E uma coisa que a gente fala bastante também, né, Ale, é para a gente saber o que que é um pedido e o que que é uma exigência. Porque na CNV, quando você faz um pedido, aí você, né, usou lá todos, aí você fala, ah, Michele, Ale, usei todos os passos, mas aí a pessoa veio e falou não. Opa, como é que você reage ou não? Aí também precisa estar muito consciente de que se a pessoa disse não, é porque aquela pessoa também tem sentimentos e necessidades que são importantes para ela. E como é que você vai se conectar com esses sentimentos e com essas necessidades? Então, veja como
A CNV ela vai trazendo muitas coisas para a gente praticar, e é como a Lê falou, viu, gente? Aqui não é, ela parece simples, mas tem que praticar muito, porque é uma nova forma de você fazer pedidos, de você se comunicar, de você lidar com as questões do dia a dia. Então, muitas vezes vai vir um não, você fez lá um pedido bonitinho e vem um não, opa, se você não aceita muito bem esse não, é porque não era o pedido, já era uma exigência. E esse é o cuidado que a gente precisa ter, né, Ale? Não, verdade, Michele. Eu estou lembrando, né, de aqui ao longo, né, do meu tempo de evoluir e de tantas questões que nós já atendemos aqui. Tem uma questão que acontece no trabalho, muitas vezes, que é quando você pede, na questão do pedido, quando você pede ajuda para o outro, né? E quando a gente trabalha coaching, quando a gente trabalha mentoria com as pessoas, né, principalmente no campo profissional, existem perfis, né, comportamentais. Então, cada um tem um tipo de comportamento, e tem um perfil comportamental daquela pessoa que está sempre ajudando. E muitas vezes a pessoa que ela está disponível sempre para o outro, ela não está disponível para ela mesma, né? Então, então, aí um caminho, um aprendizado é, se alguém te pedir algo também, né? Então, você fez um pedido e às vezes você recebeu um não, é porque aquela pessoa, ela está aprendendo, né, a se respeitar, a entender os limites dela, porque naquele momento ela não pode, né? E você pode buscar outras possibilidades, porque uma coisa que eu já aprendi também, nossa, que teve tanta coisa que eu quis tanto na vida, que eu queria muito, mas eu queria muito, e eu recebi não, às vezes foram propostas de trabalho que eu enviei, e eu recebi um não, era um projeto que eu queria muito fazer, eu também recebi um não, né? Então, ir lá, né, há muito tempo atrás, às vezes até é questão de você gostar de alguém, né? E talvez aqui alguém já tenha passado por essa situação, né, de se declarar para o outro, e o outro falar assim, olha, gosto muito de você, mas nesse momento não estou disponível. Então, como é que você processa isso você com você, né? E também é um trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, você colocar as prioridades e também aprender a dizer não, né? É, em alguns momentos. Então, em alguns momentos, você também vai ter essa necessidade de dizer: olha, não, sinto muito, agora eu não posso. Né? Então, às vezes você tem um projeto para fazer, ou você, como a Michelle falou, naquele momento você simplesmente está exausta, né? Às vezes é um pedido simples, mas você está exausta, você está exausto. Às vezes você dirigiu muito, né? Foi viajar e voltou de uma viagem, dirigindo, está cansado, cansada, né? Ou você teve um dia com muitas tarefas, né? E você faz tempo que não tira pausas, né? A questão das pausas é importante. A gente sempre fala, né, disso aqui nos nossos programas, né? Então, quando a gente, e a gente percebe, né, que principalmente nesse começo de ano, né, que iniciam novos ciclos nas empresas, né, nas instituições educacionais, quanto que é importante, né? A gente pensa nas escolas, né, novas turmas se formando, né? Às vezes tem frustrações. Tem uma frustração, gente, que acontece dentro de escola que é muito interessante, que é quando você está. Vamos trazer um exemplo aqui. Eu estou há vários anos com a Michelle na mesma sala de aula. E aí chega lá um ano, eles me mudam de sala e eu me separo da Michelle. Nossa, mas não, nossa, esse é um sentimento de frustração e tristeza tão grande nos alunos que, olha só, comunicação não violenta, né? Passando pelos quatro passos, pode ajudar um professor, um educador, um coordenador a explicar para a família, a explicar para o aluno, a explicar para os professores o quanto que aquela mudança vai ser saudável, né, para aqueles alunos, para os alunos, né, então para os conflitos dentro da escola, a comunicação não violenta, ela vem ajudar demais, né, também um coordenador a como se comunicar, como ter diálogos mais conscientes com o seu time de professores nesse início de ano, né, dentro de uma organização, um gestor,
um gestor, uma gestora que tem seu time ali, às vezes são times novos se formando, às vezes são times antigos que estão seguindo junto, mas precisa transformar alguma coisa, né? Às vezes, quando a gente também está trabalhando junto há muito tempo, a gente pega um ritmo de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E a comunicação não violenta, é o que nós estamos trazendo aqui hoje, né? Pode auxiliar, sim, né, a diálogos mais conscientes, a trazer transformação, a trazer, assim, um pouco mais de harmonia, né, e como a gente já falou num programa aqui, trazendo um aprendizado a partir do conflito, porque não significa, gente, que com a comunicação não violenta não vai ter conflito. O conflito ele vai aparecer, mas a forma como você vai lidar com o conflito é que vai fazer a diferença. Boa, Lê, é verdade. A gente começa a ver o conflito de um novo olhar para o conflito, né? Um novo olhar para o conflito e aí oportunidades para você praticar e desenvolver ainda mais uma comunicação não violenta. Nós estamos chegando aqui no finalzinho do programa, mas eu quero reforçar, a Lê já falou que nós temos o Coaching 2 em 1, tem curso de CNV na plataforma, tem os círculos empáticos, gente, para quem quiser participar uma vez por mês, eu e a Alexandra, nós oferecemos os círculos empáticos para praticar a CNV. Então entra lá no site institutoevoluir.com.br e fica por dentro ali da programação para você vir praticar a CNV com a gente. E reforçando a parceria que nós temos com a FEAL, lembrar que sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços. Então, para quem estiver interessado aí no Coaching 2 em 1, já aproveita o desconto, marca, agenda a sua sessão para a gente praticar a CNV. E também eu quero deixar aqui um convite para que essa programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, permaneça no ar para que você nos auxilie, nos ajude. Você pode colaborar espontaneamente pelo Pix. Eu vou deixar o número aqui, que é o 11 97 261 0272. Você pode contribuir com qualquer valor de maneira segura e tranquila. Ou, se você preferir, também tem o site feal.colabore.org. Lá você pode obter todas as informações para se tornar um sócio e permanecer com essa programação no ar, essa programação que ajuda tanto a evolução, a nossa consciência, ampliar a consciência, então ajude a manter a programação da FEAL no ar. Muito bem, já falamos aqui sobre algumas dicas, né? Tem o livro que eu também quero recomendar aqui, que é esse livrinho laranja, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, vale muito a pena ler este livro, e também os livros da Elisama Santos. A Elisama Santos, ela é uma educadora, tem um livro muito bom chamado Conversas Corajosas também, para quem quiser, quem se interessar mais sobre o tema de CNV. Muito bem, Ale, suas considerações finais. E trazendo aí, né, a Michelle, ela tinha feito uma pesquisa aqui, né, e estamos falando um pouquinho no olhar do espiritismo, né, então no espiritismo, quando a gente olha no evangelho, mesmo a Joana de Ângeles, ela traz muitas mensagens, né, ela adverte, né, o quanto é importante a gente sentir com o outro e não julgar tanto, né, então quando a gente olha para tudo isso, né, o quanto que é importante ser benevolente, ser caridoso com o outro. Então, a gente termina aqui, eu termino aqui com essas palavras, né, e mandando um beijo para toda a equipe técnica. A gente espera que, de alguma forma, né, uma luz se acenda dentro do seu coração quando você escutar esse programa. Um beijo a todos. Obrigada, Lê, também agradeço a Bruna, o Rogério, que estiveram conosco hoje na parte técnica, Thaís, Júlio, todos que nos acompanham aqui para manter o programa Um Novo Olhar no ar, e até a próxima quarta-feira. Um beijo enorme, obrigada pela audiência.
Você acompanhou Um Novo Olhar.